E aí, meus amores, nós vamos iniciar nossa aula tratando justamente de um tema que antecede aí a Segunda Guerra Mundial e o intervalo que a gente vai chamar, né, de entre guerras. A gente vai tratar da ideologia nazifascista e a sua proliferação e ramificações na Europa. Então, chega junto na nossa aula de história e as dúvidas vamos retirar nos comentários ou deixem para retirar, né, em sala de aula mesmo, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Quando a gente fala aí de fascismo, e os fenômenos que vão desencadear, né, essas supremacias, essas ideias xenofóbicas, racistas, de supremacia racial, na Europa e que vão se espalhar, elas vão ser desencadeadas aí entre as guerras, principalmente, né? Quando a gente fala o fenômeno entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Mas vale ressaltar que o fascismo na Itália ele é bem anterior até a própria Primeira Guerra. Mas vamos nós, tá, gente? Então, o que significaria, né? Qual é a definição desse tipo de ideologia e por que que na Europa, né, houve muita aceitação por parte de países, né, como Portugal, Espanha, Alemanha e a própria Itália? Por que que esse quarteto fantástico ali, né, aderiu demais a essas ideologias tidas como supremacistas, né? Vale ressaltar, pessoal, que a Europa, entre as duas guerras, né, ela vai vivenciar um momento assim de reestruturação na economia, né? A Alemanha sai destruída da Primeira Guerra e tem que pagar todos os prejuízos causados na Primeira Guerra, e a gente sempre faz uma análise bem racional. E a Alemanha, ela sai penalizada pelo Tratado de Versalhes, mas vale ressaltar também que a Alemanha estava do lado dos perdedores e ela foi levada, né, no tratado a ser penalizada sozinha. Só que, novamente, tá, gente? Ela não estava sozinha do bloco dela, né, do lado lá dos perdedores, mas só penalizaram a Alemanha. Nesse período também vale ressaltar que a Alemanha já despontava como uma das grandes economias da Europa. Então, pessoal, quando a gente fala de governos autoritários, extremistas, esse governo aí, esses governos estão bem centralizados nesses quatro países, né? Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, conforme a gente analisa aqui, tá? Então, as principais características desse modelo de governo que a gente vai estudar é que esses governos eles não deram golpes de Estado, né? Foram governos que chegaram, né, a assumir a estrutura do Estado, mas que não necessariamente eles deram um golpe, né? No primeiro momento, no caso do Hitler, ele tentou dar um golpe, mas não deu certo. Depois ele vem e vence, né? Aliado aí às ideias que ele já pregava no livro Mein Kampf. Então, nós temos as principais características desses regimes, né? Nacionalismo extremado, né? Ao ponto de pregar xenofobia, ideias aí extremamente racistas em relação a outras raças, né? Ou seja, a ideia literalmente de que só uma raça deveria se sobrepor às demais. Tem também como características o totalitarismo, em que existe aquele culto ao líder, onde o que eles falam não pode ser contestado, né? A ideia do militarismo, né? Esses quatro países aí fomentaram demais as suas defesas, né? A sua amplitude nas forças militares, tanto no exército, na marinha, e na aeronáutica, porque eles tinham essa ideia, né? De reforçar ali o seu campo militar, porque caso houvesse algum dia, né, uma invasão, eles estavam ali completamente preparados. Parece brincadeira, né? Mas eles estavam, na verdade, dá a sensação de que na história eles já estavam se preparando para algo que pudesse aí vir ocorrer mais à frente. Então, outra ideia que são muito comuns nesses regimes autoritários, né, que se baseavam no fascismo e também no nazismo, é uma ideia anticomunismo, né, aquela ideia de que tudo é comunista, vamos caçar os comunistas, o comunismo faz isso, o comunismo faz aquilo, aquela ideia literalmente contrária ao comunismo, né? E vale ressaltar que o comunismo aqui ele estava muito ligado à esfera da União Soviética, né, por conta da Revolução Socialista de 1917. Então, esse comunismo que tanto era propagado de uma forma nefasta, né, de uma forma
negativa era porque esses regimes aqui todos, tanto na Itália, na Alemanha, em Portugal e na Espanha, eram de direita, né? Essa direita literalmente aí com essas características, e eles pregavam esse anticomunismo porque esse anticomunismo vinha da União Soviética, né? Que era uma ideia, vamos dizer assim, de esquerda. Eu nem gosto muito de estar, sabe, falando muito nessa questão de esquerda e direita, porque fica parecendo que é questão ideológica, né? Mas eu estou dando só meu conteúdo, tá? Então, antiliberalismo eram contra nesses regimes totalitários aí, porque são regimes extremados, eles eram contra, né, o liberalismo, ou seja, essas economias não deveriam se abrir demais ao capital estrangeiro ou a fazer negócios com outras nações, né? Então, alguns alunos até podem perguntar, assim, como é que eles deveriam, como é que eles pregavam, né? Se eles eram antiliberalismo, como eles pregavam, né, a ideia do capital, a ideia do comércio? Boa pergunta, tá, gente? Porque hoje, em pleno século XXI, pensar em ideias antiliberais é pensar numa estrutura extremamente estatal, né? Porque grandes marcas que nós temos não são nacionais e aí tudo é por uma ideia liberal. Então, se eu prego antiliberalismo, eu estou pregando uma ideia de que tudo tem que pertencer ao Estado. Então, se tudo pertence ao Estado, todas as produções são do Estado. Uma ideia que vai fomentar o nacionalismo exagerado, que vai gerar xenofobia, porque tudo do meu país é melhor, tudo do meu país é de ótima qualidade, a língua do meu país é melhor, o meu povo é melhor. Então, isso gera xenofobia, porque se eles são antiliberais, tudo ali que o Estado vai produzir é do próprio Estado. Então, é uma ideia de proliferação, de que tudo que você for consumir tem que consumir do Estado. Então, era isso, né? Unipartidarismo, ou seja, partido único, porque na prática não era muito democrático, não era muito, não era, era democrático, né? E uma ideia que a gente já falou de culto ao líder. Do lado aí a gente vê uma imagenzinha com a bandeira, né? O cara aí segurando a bandeira do nazismo, né? Que é a suástica. E o cérebrozinho, né? E aí é uma sátira, tá, gente? Eu nem vou comentar, porque como a gente está em aula, cada um olha para a imagenzinha e vai tirar suas próprias conclusões, tá bom? Eu não vou comentar porque a imagem é meio complicada e como o vídeo vai subir, a aula vai subir para o YouTube, tem algumas coisas que a gente não pode estar falando também na plataforma, tá? A gente continua com as características, né? Propaganda governamental. E o que é essa propaganda governamental, né? É uma propaganda que constantemente era veiculada, não necessariamente na televisão, porque nem todo mundo tinha televisão. A gente está falando aqui, pessoal, num período entre guerras. Então, tinha a questão dos panfletos, que eram também distribuídos, né? Tinha uma propaganda muito forte nos folders, que a gente vai falar folder porque fica mais bonitinho, né? Mas naquela época se apregava também em determinados locais a propaganda do governo, que o governo estava fazendo, como estava fazendo, uma proliferação, que hoje a gente vai dizer que é o marketing dos governos, né? Os governos de hoje também fazem marketing daquilo que eles fazem. Então, aqui eles propagavam muito, que eles faziam. A educação era dirigida ao ponto de não serem contrapostos, né, os seus gostos ou os gostos dos governos. Então, os livros, geralmente, ali eram livros que eram inspecionados pelo governo. Então, no geral, não se tinha ideias mais livres, né, acerca de governo A, B, C. Então, a educação era muito dirigida ao culto ao líder mesmo, tanto que as crianças tinham que aprender a cultuar seus respectivos líderes. E aqui no Brasil não foi diferente. Aqui é um período que nós vamos pegar aí o Getúlio Vargas. A gente tem uma ideia corporativista, que é algo muito específico ali do fascismo, por isso tem o F, né? E o que seria esse corporativismo, né, gente? Uma unificação ali de propostas ligada ali ao próprio Estado, onde eles mesmos criam seus ambientes ali de defesas. Mas o Estado era o Estado, vamos dizer assim, não tem opositores do Estado. Então, tudo eles tentavam resolver dentro da máquina estatal. Até os próprios sindicatos na Itália ficaram meio que à mercê do fascismo italiano, né? Então, por isso que a gente está falando corporativismo, tudo ali muito fechado, né? Já no nazismo, foi muito específico do nazismo, né? O racismo, aquela ideia supremacista, onde a raça ariana, que era a raça dos alemães, deveria se sobrepor às demais raças, né? Porque as outras raças, demais raças, eram sub-raças, e deveriam ser extintas porque eles queriam padronizar o modelo da chamada raça ariana, que era branca, né? Na visão deles, tá? Tô dando minha aula, gente, presta atenção, tá?
E aí eles também tinham muito comum na Alemanha nazista uma ideia do expansionismo territorial, que a Alemanha só voltaria a ser grande quando unificasse todos os povos de origem ali germânica. E lembrando que os germânicos eram foram um dos povos responsáveis pela desintegração do Império Romano, porque foram um dos povos de vários, né, que começaram ali a combater o Império Romano para pegar algumas áreas, né? E aí esses povos aos poucos vão ser até apelidados pelos romanos como bárbaros, porque não tinham a cultura dos romanos, né? E aí, os germânicos, só estou dando um exemplo bem prático, né? Os germânicos eram são os antepassados dos alemães. Então, eles pregavam muito, os alemães aqui no nazismo, o expansionismo territorial, que para a Alemanha ser grande novamente, ter campos fortes, principalmente na agricultura, era necessário ela expandir seus territórios. Aqui ela vai chamar de teoria do espaço vital, tá bom? E vale ressaltar que aqui também tinha, dentro dessa ideologia do expansionismo territorial, né, da Alemanha nazista, do próprio nazismo, né? Era uma ideia de unificar todos os povos de origem germânica, assim. Aí aqui a gente vai ter a anexação, né, a gente vai ter a Áustria sendo anexada, a gente vai ter umas questões envolvendo a Prússia, os Sudetos, Ixi, Maria, uma série de fatores aqui que a gente, que, por conta dessa questão da expansão territorial, os alemães não se sentindo no direito de tentar unificar territórios ali de povos que falavam, ou que eram, né, de fato, ali, germânicos. E aí eles vão tentar unificar todos dentro da grande Alemanha, tá? E aí eles vão unificar, vão pegar a Áustria, a Prússia, né? Então vamos aqui, amores, continuando. As causas gerais para a Segunda Guerra será a crise do pós-Primeira Guerra. Por quê, pessoal? Porque os países saem devastados, tanto os vencedores quanto os perdedores saem devastados da Primeira Guerra. Os perdedores ainda são obrigados, né, principalmente a Alemanha, a pagar os prejuízos da guerra. Então, ela vai tirar da boca da própria população alemã para pagar o prejuízo de toda a guerra. Então, a Alemanha vai viver períodos terríveis de grande recessão, desemprego em alta. E para complicar a situação, né, os Estados Unidos, que tinham saído da Primeira Guerra, né, recebendo dinheiro de todos os países que tinham pedido dinheiro emprestado, ou que de alguma forma os Estados Unidos também foi o criador desses países, porque vendia armas e também financiava, né, alguns desses países. Os Estados Unidos vai receber, após a Primeira Guerra, né, vai receber o que esses países estavam devendo. E, para complicar a situação, os Estados Unidos vai viver um momento áureo, né? Inclusive, vai ser nesse período aqui que eles vão estar vivendo nos Estados Unidos, devido, né, à ascensão muito grande da economia do país, o American Way of Life, né? Que é o estilo de vida americano, que vai ser propagado por toda a América. Mas, depois dessa grande ascensão econômica dos Estados Unidos, eles vão vivenciar uma crise terrível, né? Que é a crise de 1929, mais conhecida como o crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, a queda ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? A gente vai ter o crescimento dos partidos socialistas e, por meio da ascensão da burguesia, que é a classe patronal, a classe trabalhadora vai se unir e fazer mais partidos ainda para defender os interesses deles mesmo. E aí é que tem o sentimento da Alemanha, que quer revanche em detrimento do desfecho da Primeira Guerra, aquela coisa, né? Vocês fizeram tudo comigo, agora vocês vão me pagar com juros e correções monetárias. Então, eu tenho aí, pessoal, de fato, a imagem, uma sátira, na verdade, né? Obrigado por nos proteger do comunismo. Preste atenção, o nazismo, o nazismo disputando aí as galinhas, agradecendo a eles, né, aos nazistas, por nos proteger do comunismo. Gente, parece uma coisa assim bem familiar, né? Nosso país também vive com essas ideias, né? Então, as galinhas aí agradecendo ao grande ursozão, né? O lobozão, que pode inclusive comer elas, né? Então, as galinhas agradecendo ao lobozão, que é o que vai ser o Hitler, né, na imagem dessa sátira, agradecendo porque eles livraram elas do comunismo, quando na prática esse grande lobozão está prestes a engolir as próprias galinhas, ou seja, é narrativa. Eu te coloco contra situação X, mas na prática estou prestes a te engolir. Aí eu tenho os principais ditadores, né, da linha aí fascista. E aí, pessoal, nós temos, né, essas características bem simples. Professora, mas o Hitler também tinha características fascistas? Tinha.
O fascismo do Mussolini é que quase não tinha assim, as características específicas do nazismo, mas todos os regimes aí totalitaristas têm características do fascismo de Mussolini. Aí eu tenho a imagem de todos os quatro da sequência, né? Eu tenho Mussolini na Itália, que foi o primeiro que idealizou o fascismo. Eu tenho o Franco, que vai idealizar o franquismo na Espanha. Eu tenho o Salazar, que vai idealizar em Portugal o salazarismo. E eu tenho aí o Hitler, que vai idealizar na Alemanha, né, o nazismo. Lembrando que o nazismo antes não era ideologia, era um partido político, tá? Então, por que que esses caras têm aí uma ideia muito personalista? Porque os movimentos que eles vão liderar serão movimentos que vai, inclusive, levar o nome deles. E aqui no Brasil, o Vargas também vai ser um, né, com essas características, né, fomentado aí uma ideia de ideologia varguista, né. Então, tem o Mussolini, o Franco, o Salazar e o Hitler. Aí a gente tem a análise das chargezinhas, tá? Propaganda comunista era contra Cain, votais comunistas, ou seja, vote em comunista, né? A propaganda fascista não era tão diferente, todos os dois usando facas, né? Contra leis Valexas de Stalin, né? Ou contra as leis de Stalin, vote no Partido Nacional, ou vote de uma forma nacionalista, uma coisa assim, né, traduzindo. Então, a propaganda fascista é contra o Stalin, e do outro lado, a propaganda comunista é contra o Hitler. Tanto que a cabeça dos dois está bem exposta, tá? Aí eu tenho características do fascismo italiano. A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, ela era uma monarquia e a Itália era o que ainda restava, né, dos antigos territórios ali romanos. Que vale ressaltar que a gente fala de Roma, nós estamos falando da monarquia romana, da República Romana e do Império Romano. Então, essa Itália era o que ainda restava ainda das fragmentações do Império Romano. Então, a Itália vai viver um processo aí de unificação da Itália, né, de unificação do país, tendo em vista que tinha uma grande composição de reinos, né, dentro da própria Itália, tinha os estados pontifícios, que eram estados que pertenciam à igreja. E aí, no final, quando essa Itália consegue se unificar, vai ser em torno de uma monarquia. E com vários, já vai assumindo com vários problemas. Tem dívidas enormes da Itália, desemprego muito alto e a inflação pior ainda, né? Com isso, a gente vai ter um crescimento dos grupos socialistas, que seriam aqueles grupos que foram difundidos ali por toda a Europa para brigar pelos interesses da classe trabalhadora. Então, esses grupos aqui vão aumentar. E é nesse aumento aqui, pessoal, que o Mussolini vai começar a criar uma narrativa ou um discurso de que ele vai ser praticamente aquele que vem para libertar a classe trabalhadora, né? Aquele que vai ajudar os trabalhadores, só que na prática era só narrativa para aparelhar ali os trabalhadores. Então, surge aí o passo de combate, em 1919, que é o fascismo de combate, onde eles vão começar, né, os seguidores do fascismo vão começar a criar uma indumentária, um fardamento, né, as fardas serão pretas e serão apelidadas de camisas negras, né, vão ser apoiados pelos burgueses, justamente porque os burgueses não queriam mais monarquia, então a população estava saturada desses regimes monárquicos. E aí o Mussolini, né, que está próximo dos movimentos ali socialistas, de um sindicato, que é esse povo aí, pessoal, quando quer chegar ao poder, eles chegam primeiro na classe mais popular, porque é o povo que decide a eleição. Então, aos poucos, né, ele vai entrando ali nos sindicatos, vai querer dizer que vai fazer tudo que os sindicatos querem, promover aquela narrativa de que eles vão ter pautas para aquele respectivo público. E aí, em 1922, o Mussolini junta toda aquela quantidade de pessoas que eram contra a monarquia, vai pegar ali também a classe trabalhadora, uma boa quantidade dessa classe trabalhadora, e vai fazer um movimento, né, em 1922, que é a Marcha sobre Roma, onde ele vai marchar sobre Roma e de reformulação e a queda da monarquia, né? Com medo de que ele tivesse muito êxito nessas suas reivindicações, a monarquia italiana acaba deixando, né, ele adentrar no governo. Só que quando deixa ele entrar no governo, vai ser um passo para Mussolini derrubar, né, a própria
monarquia. Então, em 1929, quando ele já consegue, ele, depois da marcha sobre Roma, pouco tempo depois ele assumiu o governo. Em 1929, né, ele vai assinar o Tratado de Latrão, junto com a Igreja Católica, porque no processo de unificação da Itália, a Igreja tinha estados pontifícios, e aí unificaram todo o território, pegaram aí os territórios da Igreja, os estados da Igreja, e não pagaram indenização para quem era dono dos territórios, e ficou por isso mesmo. Quando o Mussolini chega, ele vai fazer esse Tratado de Latrão, mas para devolver, né, financeiramente, não devolver mais os territórios, né? Ele vai entrar num acordo com o Papa da época para que ele pudesse pagar mesmo, tá, gente? Pagar os territórios que na unificação tinham sido aí eh, anexados à Itália, mas que não tinham dado um centavo para a igreja, então ele resolve indenizar a igreja, mas com um propósito, né, de haver literalmente a separação do Estado e igreja, onde a igreja não poderia intervir nos assuntos do governo, né, que era um governo fascista, da mesma forma que o governo não iria interferir na estrutura da igreja, mas para isso teriam que criar uma área neutra, uma área, não é nem uma área neutra, na verdade, teria que criar uma área em espaços geográficos onde nenhum nem outro pudesse aí interferir dentro da geografia naquele espaço, né? Então, se criam o Estado do Vaticano, dentro de Roma, onde aquele espaço ali, o Estado, ele não interferiria da mesma forma que dentro do Estado italiano a igreja não mais iria se meter, ou seja, era uma separação literalmente de Estado e igreja. Aqui ele vai começar a fechar os partidos políticos e como tem esse trato, né, tratado de Latrão, a igreja está bem distante de ir contra ele, até porque a igreja não ia nem contra nem a favor, porque aqui no tratado de Latrão houve realmente, literalmente, tá, gente, essa assinatura. E aí a igreja, a partir desse momento que ela assina, ela vai fazer o seu trabalho de igreja, mas não quer mais proximidade ali com o Estado. E aí ele fecha, né, os partidos políticos justamente para não ter opositores, vai ter controle nas escolas, nas universidades, na comunicação à mídia, que era em alguns setores, né, privada, não eram todas ali estatal, passam a fazer o papel somente de replicadoras à vontade do próprio Mussolini. Então, nas comunicações, as empresas serão completamente, pessoal, é, ofuscada pelo Estado, só farão o que o Estado quer. E isso vai desencadear, sim, uma comunicação do Estado, onde eles só poderão fazer propaganda ou falar aquilo que o Estado quer ouvir, ou aquilo que o Estado permitisse, né? Levando praticamente o início e o grande desenvolvimento aí das ideias patrióticas, né? Aquela ideia do treinamento físico, porque se tivesse uma guerra, a galera já estava toda ali preparada, criação de inúmeras obras públicas e incentivo à agricultura, ou seja, eles usavam a máquina de comunicação para fazer propaganda para o governo. O Mussolini invade a Etiópia, na África, em 1936, justamente com esse problema, porque prestando atenção, os países grandes aí sempre vão invadir os pequenos, e na história sempre invadiram. Nesse período aí, pessoal, a Etiópia sofre com o avanço aí, dos italianos. E a gente tem aqui, pessoal, a crise abalando, né, os alemães, que vocês já sabem, porque depois desencadeada essa crise, né, tendo em vista que os alemães tinham sido penalizados a pagar os prejuízos aí de toda a Primeira Guerra, então não sobrava dinheiro para eles investir na educação, saúde, em outras áreas que acabava aí o povo pagando a conta que não era deles. Então, a Alemanha, após a Primeira Guerra, que é a República de Weimar, parlamentar, ela começa a passar por grandes reformulações, né? Porque o Hitler já está afiliado ao Partido Nazista, e aí ele ainda não é chefe de Estado, né? E a Alemanha vivia esses grandes rompantes devido ao Tratado de Versalhes, que foi uma injustiça na visão dos alemães, as dívidas ocasionadas por conta da Primeira Guerra, e ninguém queria diminuir essas dívidas, só aumentava, o que tirava da Alemanha a capacidade dela se desenvolver enquanto nação, ou se tornar a nação mais rica, né, como hoje ela é, da Europa. Havia uma necessidade muito grande de reconstrução física do país, mas também uma necessidade muito grande da reconstrução social e humana do povo alemão. A crise econômica ela vai se alastrar de uma forma assim, assustadora. Outra característica, né, dessa Alemanha nazista, fome, miséria muito grande, o povo passando fome, justamente
no momento em que mais o povo precisava do governo alemão, o governo alemão estava aí à disposição de defender os interesses simplesmente, minha gente, das potências, em detrimento do Tratado de Versalhes. Então, ou seja, a Alemanha tirava da boca da sua população para poder pagar os prejuízos da guerra. Aí eu tenho uma superinflação, a inflação na Alemanha chegou a 32.400% ao mês, o que fazia o povo alemão chegar na miséria, mesmo situação de miséria. O crescimento dos grupos socialistas nas eleições aqui também não será diferente, aumentará, fazendo com que a classe trabalhadora se una também para lutar pelos seus direitos contra a burguesia, que é a classe empresarial, nessa época também tinha esses movimentos. Em 1919, nós temos aí o surgimento ou do nazismo, né, que no caso aqui é o partido, né? Grupo também que vai se formar com essas ideias nazistas que estão dentro do Partido Nazista, que depois o Hitler só vai aprofundar com a criação, né, com a escrita do livro dele, mais tempo. Então se forma esse grupo também, né? Além de ser ideologia, se forma esse grupo. Semelhantes aí aos fascistas na Itália, que vai ser um grupo separatista. Vamos dizer assim, gente, eu não gosto muito de falar a palavra separatista, mas é um grupo que não era totalmente da ala militar, mas que se arma para defender os seus próprios interesses. E aí tem o líder, o Adolf Hitler, que vai combater as manifestações de esquerda na Alemanha, também com aquelas ideias anticomunistas. Eles vão aí assinar sessões de assalto, que serão as perseguições a opositores, conhecidas como camisas pardas. Então, todo mundo que era opositor deveria ser perseguido e muitas vezes poderia até ser morto. Os apoiadores desse nazismo na Alemanha vão ser as elites. Os derrotados nas eleições parlamentares não aceitam suas derrotas, incluindo Hitler, que não vai aceitar a derrota. E aí, pessoal, porque de fato, né, tem essa eleição, e aí ele não aceita no primeiro momento, mas depois ele finge que aceita e vai fazer parte do governo, né? Depois ele toma o governo para si, não deixa nem que tenha eleições. Então, pessoal, está tudo errado. Em 1923, esse é o Putsch de Munique, golpe fracassado dos nazistas, que eu já falei, ele tenta dar um golpe, ele vai ser preso, é na cadeia que ele vai fazer o livro My Camp, que é minha luta, com os princípios básicos da doutrina nazista. Surge aí o antissemitismo, que é aquela perseguição muito grande aos judeus, porque os judeus, pessoal, eram os grandes financiadores de obras na Alemanha, eram riquíssimos, banqueiros também, tinham lojas, então parecia que a ideologia nazista, quando ela foi para cima dos judeus, não era só uma questão racial, né? Porque os judeus não eram essa raça impura que eles pregavam, né? Aliás, raça impura nem existe, né, gente? E toda raça pode ser pura, toda raça tem seu valor cultural, todos nós fazemos parte da única raça, que é a raça humana, então todos nós somos iguais. E aí, diante dessas análises, pessoal, ele vai criar, né, esse conceito dessa ideologia xenofóbica, racista, que é o nazismo. Em 1932, com a crise de 29 nos Estados Unidos, que até 32 nos Estados Unidos ainda sentiam, os nazistas começam a se fortalecer e vão conquistar um terço do parlamento alemão, que o parlamento alemão era chamado de Reichstag, né? Reichstag, acho que é assim chamado. Reichstag, é. Em 1933, o Hitler é nomeado primeiro-ministro. Ele não venceu a eleição, tá, gente? E aí, em 1934, Hitler é nomeado Fourier, guia do povo, e o proclama o Terceiro Reich, né? Ele mesmo proclama o Terceiro Reich. E, no caso, o Reich era as modalidades dos governos republicanos. Primeiro Reich, República, né, de Weimar. Segundo Reich é quando a gente tem a Alemanha um pouco mais destroçada, né, em detrimento do pagamento dessas dívidas contraídas na Primeira Guerra. E aí o Terceiro Reich é quando Hitler é nomeado Fourier, né, guia do povo. Então, nesse a gente tem as três fases da República, presta atenção, da República Nazista aqui, porque aqui é a República Nazista, né? Vamos aí, tá? O hashtag é incendiado pelos nazistas, pretexto para seu fechamento, bem como o cancelamento de eleições e todos os partidos políticos. Culpa é atribuída aos comunistas, que são severamente perseguidos, presos e mortos. Lembrando, né, acontece os desastres, aí vão colocar culpa nos comunistas. Nem que se os comunistas não fossem, né, os responsáveis por isso aqui, eles iam acabar sendo responsabilizados, porque na órbita eles tinham, na ótica mesmo do nazismo, existia essa perseguição aos comunistas. Então, eles iriam punir comunistas, custe o que custar.
A busca por conquistas territoriais, que é aquela teoria que a gente falou, né? Que é a expansão do espaço vital, unificação dos povos germânicos, tomada da Áustria, anexação do espaço da Áustria, da Prússia, assim vai. A partir daí, a Alemanha não quer mais cumprir o Tratado de Versalhes. Aí a Alemanha vai criar a SS, são as seções de segurança política, né, polícia e política, vai criar a Gestapo, que é essa Gestapo, que são, é uma polícia secreta, onde as pessoas poderiam ligar para a Gestapo para nem ameaçar, de fato elas ligavam para a Gestapo para dar informação de onde que poderiam eles aí da Gestapo encontrar judeus. Porque agora começa a caça às bruxas, né? E quem seriam essas bruxas? Todos aqueles que seriam opositores ao que a ideologia ariana, né, ao que o nazismo pregavam como sendo ali sub-raças, como sendo ideias xenofóbicas, racistas. Então, eles vão à caça a essas coisas que para eles seriam ruins. E vale ressaltar, pessoal, que nada do que o nazismo fez foi correto, tá bom? Por favor, perseguir opositores, criar uma polícia secreta só para que as pessoas ligassem para lá, para dizer onde outras pessoas estavam, e essas pessoas geralmente eram pegas e encaminhadas para campos de concentração, é fora, sim, da normalidade, né? Fora da casinha, coisa absurda. Em 1935, eu tenho as leis de Nuremberg, né? Que vai restringir a cidadania e direito desculpa, aos judeus. Por quê? Porque aqui começa já aquela ideia antissemita, né? Que vai gerar no futuro o Holocausto, que é o assassinato de mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração. Então, as leis de Nuremberg são feitas, né, perante aí as ideias nazistas. E o que é que eles queriam com isso na prática, tá, gente? Eles queriam diminuir os direitos dos judeus e restringir, né, essas ideias que a gente vai chamar cidadãs por parte deles, dos judeus. Proibição de casamento entre judeus e não judeus, ou seja, não poderia ninguém casar com judeu, porque o judeu é raça impura, então não podia casar com o judeu, porque você poderia também, tá, gente, ficar impuro. Gente, um absurdo, tá? Só tudo na minha aula. Eu sou contrária a essas coisas absurdas aqui, tá? Até porque isso aqui soa como uma coisa assim, muito irracional. Em 1938, a gente vai ter a Noite de Cristais, né? A Noite dos Cristais, onde os policiais, ou muitos também alemães, militares, a gente vai ter militares, pessoas civis da Alemanha, aí perseguindo os judeus na Noite dos Cristais, para matar mesmo os judeus, terríveis. 5.700 estabelecimentos judaicos devido a essa Noite dos Cristais aqui, tá? 267 sinagogas serão depredadas. Esses estabelecimentos judaicos serão também destruídos, como no prenúncio do posterior Holocausto. Aqui, pessoal, Noite dos Cristais vai ser a abertura para, no futuro, iniciarem a caça aí aos judeus, num período que a gente vai estar conhecendo como Holocausto. As imagens do antissemitismo alemão. Então, eles começam, gente, eles, presta atenção, eles começam a proliferar que não era para nenhum alemão comprar de judeus, porque os alemães estavam vivendo aquela situação de déficit financeiro, orçamentário, que a população estava passando necessidade justamente por causa dos alemães, que eles enriqueciam, né, as custas dos alemães, e ele, Hitler, comentava essas ideias, né? Uma proliferação muito grande, né, do fora-judeu saindo das nossas terras. Sou uma porca dormir com um judeu. Olha o absurdo, gente. As pessoas que dormiam com os judeus ou que simplesmente tinham relacionamentos com os judeus acabavam sendo expostas a colocar placas no corpo dizendo que era porca simplesmente porque eles dormiam com o judeu. Porque o judeu na Bíblia, né? Preste atenção, no Antigo Testamento tinha as partes, né? Tinha não, tem as partes onde se condenava a carne de porco, né? Porque é uma carne impura. Só que a gente também não entra no mérito da religião, tá? A gente já está falando que lá tinha isso. E que a gente comentando aqui no Auge da Razão do século XXI, a gente vai analisar como os porcos naquela época eram criados, né? Por isso também, talvez, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, se condenasse, né, a galera a comer porco por conta de ser uma carne tida como impura. Hoje, por exemplo, trazendo para os tempos atuais, não são criados como os porcos da antiguidade, né? Daquela época. Então, aqui essa imagem soa muito com isso, né? Como se o judeu fosse porco, né? Sujo, porque aqui se colocava muito aquela ideia do Antigo Testamento, né? De que o porco realmente era um animal impuro. Então, se dormiu com o judeu, dormiu com o porco imundo, sujo. Olha o absurdo, gente.
Então, nós temos aí a Noite dos Cristais, que vão depredar lojas de judeus, né? Vão começar a caça aos judeus. E aquela ideia de perseguir os judeus até eles saírem da Alemanha. Aí a gente tem eh, uma imagem que remonta bastante, né? A forma como os nazistas se comportavam até no pódio. Olha aí, né? Olha como ele passa a saudação aqui, ó. Esse aqui era nazista, olha aí como é que ele está com saudação. Os outros não. Onde tinha alemão, eles faziam essa saudação. Olha o absurdo. Doutrinação através da educação e propaganda, e aí eu tenho o gênio da propaganda nazista, que é o Goebbels, que dizia que uma mentira propagada 10 vezes se transformava numa verdade. E aqui a gente tem as narrativas, né? Hoje a gente chamaria isso de fake news, que devido ser propagada em grande escala acabava muitas vezes se transformando em verdade. A criação de grandes obras públicas para fomentar a economia da Alemanha. Ele começa a investir, né, na indústria bélica, a armar a Alemanha até os dentes, já predestinando um futuro aí, um grande confronto. Ele cria as leis trabalhistas, porque ele não é doido, né, de ir contra a classe trabalhadora, porque essa classe trabalhadora vai ficar a favor dele, né? E é aquela coisa, esses líderes aí, eles chamam a grande massa para ficar próximo deles, porque eles são, né, personalistas, eles são líderes populares, eles querem ser do povo, então eles falam aquilo que o povo quer. Então, ele cria as leis trabalhistas, claro, e com salário mínimo mesmo para a classe trabalhadora, mas ele tinha que ter os trabalhadores nas suas mãos. Então, a gente tem expansionismo militar de 1938, ele, como eu já falei para vocês, ele anexa a Áustria em 1939, né? Ele vai para a Tchecoslováquia e, como eu já tinha falado em da aula, e anexa isso deles. No dia 1º de 9 de 1939, ele entra na Polônia, usando da ideia de que vai usar ali o corredor polonês para escoamento da produção de grãos da Alemanha, mas na prática ele queria somente fazer um reconhecimento do território. Para, ao reconhecer o território ali, ele abocanhar o território da Polônia, lembrando que a Polônia era um território que pertencia à União Soviética e que o Stalin não fez absolutamente nada quando o Hitler invade a Polônia, anexa ela ao território da Alemanha. Quem vai ainda, no primeiro momento, vai tentar proteger a Polônia vão ser aí os ingleses. Aí depois é que o Stalin percebe o que está acontecendo e vai também tentar defender. E a gente tem só as imagens, né? De quando ele anexou, o Hitler anexou a Áustria. E aí a língua, tá, gente? Eu não falo, vamos falar nem todo o nosso português, tá? Tem a anexação da Áustria, existem as imagens. Anexação da Tchecoslováquia na região dos Sudetes, aí aqui, ó, Polônia, o aluno já tá vendo. Mas ele anexa aí a Tchecoslováquia, beleza? Aí eu tenho, pessoal, aqui tem algumas imagens, né, impactantes, porque as pessoas não aceitaram ser anexadas, mas não tiveram nem o que falar. E aí, quando a gente fala na Guerra Civil Espanhola, é outro assuntozinho que a gente vai falar na próxima aula. E do mais, a gente fica por aqui. E boa aula, bons estudos, tá? Tchau, tchau.